Neste pequeno vídeo vamos fazer um efeito aqui no nosso robô para, como se ele estivesse a disparar um laser. E vai disparar a partir desta parte aqui do nosso robô. Não será um efeito espetacular, pois podemos mais tarde se calhar pensar noutras maneiras, mas também é uma oportunidade para falar de um componente que o Unity tem que nos permite desenhar linhas. Então aqui com o robô selecionado vamos adicionar um objeto vazio dentro dele. Portanto, aqui clicando no robô fazemos botão direito Create Empty e vou chamar isto de Laser. E agora vou posicioná-lo mesmo no sítio onde eu quero que o laser comece. Portanto, aqui assim, alinhado aqui com esta parte do robô. Pronto, agora neste componente laser vamos adicionar, neste GameObject laser vamos adicionar um componente chamado Line Renderer. Portanto, o Line Renderer é um componente que o Unity tem que nos permite desenhar linhas, como o nome indica. E então, basicamente, temos que lhe atribuir um material. Vocês repararem, ele tem aqui esta parte dos materiais e não tem cá nada. Está sem nada. Então vamos aqui à nossa pasta dos materiais. Está aqui um material vermelho, eu vou usar este. Nós já tínhamos feito, se não tiverem o material vermelho, é só criar um material e pôr a cor vermelha ali no base map. Depois, o Line Render precisa de pelo menos duas linhas. E vocês podem ver aqui onde diz posições, que ele já cá tem duas. E como nós vamos querer fazer com que a linha saia daquele ponto e no caso do robô se mexer depois para outro sítio, ela continua a acompanhar o robô, portanto o ponto que nós estamos a desenhar não é estático, depende da posição do robô. Aqui nas propriedades do Line Render, onde diz Use World Space, nós não podemos ter isto selecionado. Então, vai estar a usar as coordenadas do mundo e assim a linha ia aparecer sempre no mesmo sítio. Portanto, desativamos isto e se vocês repararem agora já tem aqui uma linha. Estas linhas são desenhadas de forma que fiquem sempre viradas para o player. Portanto, se vocês repararem, eu mudo-me para este lado e mudo-me para aquele, ela está sempre virada para a câmara, melhor dizendo, para o player. O player para não estar no sítio da câmara. Isto é aquilo que nós chamamos tipicamente um billboard. Depois, se vocês quiserem que a linha seja maior, vocês vão ter que esticar aqui pelo eixo dos Z's. Então aqui no segundo ponto, portanto o primeiro ponto é o 000, o segundo ponto nós podemos esticar aqui o 0, por exemplo, em 2 metros. Se vocês virem que ainda é pequenino, podem pôr 3. Depois aqui no Y, como eu quero que a linha vá em direção à câmara e a câmara não está a este nível, a câmara está um bocadinho mais alto, eu aqui no Y vou pôr 1. Portanto, para a linha ficar nesta direção, a ideia é o player estar por aqui e vai ver assim este laser quando for atacado pelo robô junto à câmara. Pronto, também quero que o tamanho da linha não seja sempre o mesmo, portanto quero que a linha vá de uma largura mais pequena para uma largura maior. Aqui embaixo neste gráfico nós podemos definir a largura inicial clicando e arrastando este ponto, por exemplo, mais ou menos assim, e depois mais à frente, no final, clicamos com o botão direito e pomos Add Key, depois arrastamos para cima até ter mais ou menos a espessura que vocês quiserem, ou largura, porque isto de espessura não tem. Pronto, ficará qualquer coisa assim deste género. Pronto, esta é a nossa linha, o nosso raio laser, que inicialmente vai estar desativado. Portanto, vamos ali e desativamos. Portanto, a ideia é quando ele disparar fazemos isto muito rapidamente e o player, como vai estar aqui à frente, assim vai ver isto. Portanto, muito rapidamente. E esperemos que dê o efeito que nós quisermos. Se mesmo assim não der um efeito, outra solução para isto poderá ser utilizarmos um sistema de partículas. Nós vamos ver mais à frente que também poderá servir para isto. Pronto, agora temos que fazer o código. O código que controla o ataque está aqui no NPC. Este é aquele código que nós já tínhamos feito. Basicamente vamos começar por criar uma referência para
o efeito. Portanto, porque sempre que nós alteramos código que já está feito, temos sempre que ter em atenção o que é que vai acontecer àqueles game objects que têm este código, mas que não têm, por exemplo, neste caso, o efeito. Portanto, nós temos que fazer o nosso código de maneira que não perturbe, que não deixe de funcionar nesses game objects. Pronto, então aqui nós tínhamos aquelas referências para a nave mesh, a vida e o game object. Este código que está aqui em baixo, se não tiverem, não é problema, porque é do nível do terreno que vamos fazer a seguir. E então vamos acrescentar aqui um game object que será o efeito do ataque. Pronto, desta maneira nós vamos poder fazer. Quero um ponto e vírgula. O que é que se passa? O meu teclado acho que não está em português. Dê-me um segundo. Por alguma razão, acho que o teclado não está em português. E por isso ele, em vez de estar a pôr pontos e vírgulas, está a pôr estes símbolos. Ponto e vírgula anda por aqui, acho eu. Tenho que mudar o teclado para português. Só um segundo. Só um segundinho, português. Typing. Pronto, já está. Peço desculpa. Portanto, como eu estava a dizer, este efeito de ataque poderá ser outra coisa qualquer. Da maneira como nós vamos fazer o código, ele deve funcionar com qualquer efeito que vocês queiram fazer. Pode ser um efeito de partículas, pode ser esta linha que nós vamos desenhar, pode ser o que vocês quiserem. Basicamente é só colocarmos aqui na referência do GameObject, depois no Inspector, o efeito que nós queremos. Pronto, agora vamos fazer duas funções. A primeira função vai ser a função que vai esconder o efeito, esconde efeito. E esta função basicamente o que vai fazer é pegar naquele efeito de ataque e desativá-lo. Como nós queremos fazer, verificar se o NPC tem o efeito de ataque, pode não ter, então convém nós fazermos sempre este teste para ver se ele não está nulo. Portanto, se o efeito de ataque for diferente de nulo, o que nós vamos fazer é desativá-lo. Vamos aqui, usamos a função sectActive e desativamos o efeito de ataque. E agora vamos fazer uma função que vai mostrar o efeito de ataque. Portanto, basicamente será o mesmo código, só que em vez de ser o sectActive em false, vai ser em true. Agora, nesta função, nós queremos dar um tempo para o efeito estar visível e depois chamar a função que esconde o efeito. Então aqui vamos usar, e esta coisa de nós esperarmos um tempo para fazer qualquer coisa nos motores de jogos às vezes são um bocadinho complicadas. No entanto, no Unity nós temos uma função chamada invoke que nos deixa chamar uma função passado algum tempo. Ok? Então nós aqui o que queremos fazer é invocar a função que tem o nome esconde efeito e aqui será o tempo que vocês quiserem esperar. Portanto, eu vou pôr meio segundo, se vocês acharem que é pouco tempo podem aumentar, se acharem que é muito tempo podem diminuir. Portanto, basicamente o que vamos fazer então é quando eu chamar mostrar efeito, mostramos o efeito e fica logo agendado para o Unity chamar a função esconde efeito passado o tempo que está ali. Pronto, e agora temos que chamar o efeito na função de atacar, que era uma função que nós tínhamos aqui para trás. Portanto, aqui onde verificávamos a distância, aqui era onde fazíamos o atacar. Esta variável, vocês se não a tiverem, também tem a ver com a animação, portanto não será problema. Então aqui nós podemos fazer if o efeito de ataque for diferente de nulo. Nós vamos chamar a função mostra efeito. Ok?
Portanto, recapitulando, criamos um GameObject, que será a referência para o efeito que nós vamos mostrar quando o NPC ataca, neste caso quando o nosso robô atacar. Depois criamos estas duas funções, uma que mostra o efeito e passado meio segundo vai escondê-lo, chamando a outra função que nós também já fizemos, e depois dentro da função de atacar chamamos a função mostra efeito desde que exista um efeito de ataque definido. Atenção a um pormenor, eu aqui quero fazer com que este GameObject possa ser preenchido no Inspector, portanto ou colocamos o Public ou fazemos o Serialize Field. Estava-me a esquecer disso. Pronto, gravei, vamos voltar aqui ao Unity. E agora está aqui o efeito de ataque no Inspector. E vou arrastar o laser para ali. Vou gravar. E não se esqueçam, como o robô, no meu caso ele já é um prefab, se no vosso caso ele não for prefab, tem que arrastar daqui da hierarquia para a pasta do projeto, para a nossa pasta de prefabs do projeto. E depois, para esta alteração que eu fiz ter efeito nas outras instâncias, portanto, para todos os robôs que eu inserir ficarem com esta alteração, tenho que ir aqui ao botãozinho de Overrides e fazer Apply All. Pronto, agora para testar, eu vou puxar para aqui, para o pé do robô, o player, para ser mais fácil nós testarmos isto. O player está alguns por aqui. Está aqui o player. Eu vou levá-lo aqui para o pé do robô. E vamos testar se o robô já nos vai atacar e se vamos ver aquele laser ou não. O efeito poderá não ser perfeito, podemos ter que depois... Pronto, mas viram ali o efeito, ele está muito alto, acho eu. Podemos ir pôr mais baixo, se calhar aquele no Y não é muito. Mas com um som diferente, neste caso devia ter um som de um laser, não é? Eu vou aqui às linhas e vou baixar aqui o efeito para 0.5 e vou testar outra vez. Não se esqueçam que é a segunda posição, é o Y da segunda posição. Pronto, e assim já está mais à altura da câmera. Se calhar ainda podemos pôr mais baixo para se ver melhor o efeito, 0.3. Pronto, acharem que ele está muito largo, podem baixar ali também na largura. Aí está ele, assim acho que fica mais engraçado o efeito do laser. E pronto, temos um pequeno laser muito simples para o nosso pequeno robô.